Olá, pessoal. Eu me chamo Marisa Teixeira Vieira Azevedo e hoje nós estamos aqui para nossa aula da disciplina A Escola como Promotora da Educação para e na Cidadania. Esse material é muito interessante, pois é uma ligação da aula passada, onde nós entendemos a escola como um sistema social aberto. Então, agora nós vamos perceber ela como um sistema social, mas que promove a educação para e na cidadania. Deu um errinho aqui no computador. A função social da escola, ela vai muito além do que somente a transmissão ou aprendizagem de conhecimentos acadêmicos. Ela vai além porque ela desempenha um papel fundamental na formação holística, na formação integral dos indivíduos, e também, que lembra do nosso sistema, nós temos a entrada, nós temos o processo e nós temos a saída. Uma dessas funções da escola é justamente a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais preparada para os desafios do mundo contemporâneo. E aí no texto ele traz três pensadores, né, dentro de uma visão mais sociológica da educação, a respeito da função social dessa escola, nessa perspectiva da sociologia da educação. E um deles é Emile Durkheim, e ele traz que a escola, a educação, ela é socialização. Por isso que existe essa promoção da cidadania. Conviver em sociedade para agregar regras e costumes essenciais à vida coletiva é tão importante também para esse pensador. A ação educativa, dentro da visão de Durkheim, ela funcionava de uma forma normativa. Então, havia uma organização, né? E a criança, pronta para assimilar os conhecimentos, trazia consigo apenas a sua natureza. Então, dentro dessa visão sociológica de Emile Durkheim, essa escola, ela tem uma formação, ela tem uma função dentro dessa promoção, dessa socialização e também do cumprimento das suas normas, das suas normativas ali impulsionadas. Já Karl Marx, né, o objetivo fundamental da pesquisa de Karl Marx já foi dentro da visão de uma sociedade capitalista. Então, o que move a sociedade dentro da visão de Karl Marx é a luta entre as classes. Então, a educação deveria ser, ao mesmo tempo, intelectual, física, mas também técnica, para dar funcionalidade a esses cidadãos, para que eles possam romper com a alienação do trabalho e conduzir a essa emancipação como ser humano. E já Max Weber, ele já tem uma noção de que a ação social é que implica o agir em sociedade. Então ele busca, dentro da visão sociológica dele, que a escola ela promove essas interações interindividuais. Esse estudo baseado na interação, sujeito, no momento de agir, leva em consideração o comportamento dos outros. Então, cada um desses pensadores, os nossos autores trouxeram, eles têm essa visão mais voltada para a promoção mesmo da educação e da cidadania. Então, quando a gente pensa no que a gente fala hoje, né, a educação tem uma questão normativa, a educação pensa na luta de classes, a educação pensa nas interrelações, isso não nasceu agora. Isso não é uma fala, isso vem de estudos anteriores que nós conhecemos muito bem e que aí o nosso eh, os nossos pensadores e o nosso texto oficial da nossa disciplina nos traz essa visão, tá? E aí depois ele vem, o autor do nosso texto, vai para a visão de educação para e na cidadania. Então, é como se ela se transformasse a todo momento e os papéis e as funções também vão se aprimorando historicamente. Então, ela é um organismo vivo, é aquilo que nós conversamos na última aula. Então, a gente começa a perceber uma preocupação dentro da visão de escola como um todo, da formação desse aluno que é um cidadão, né? Mais crítico, mais reflexivo, questionador, curioso, né, que faz essa diferença na sociedade em que está inserido.
Então, desde a questão da época da ditadura, ou mesmo de tempos anteriores, há uma preocupação, né, acerca dessa ação educativa que promove isso, que surge dentro da questão da proposta educacional voltada para a cidadania, proporcionando, então, um ensino que contemple a todos os indivíduos numa perspectiva de formação da cultura cidadã. E aí nós podemos pensar que a escola, como promotora da educação para e na cidadania, ela desempenha um papel funcional e fundamental para essas questões. E o que que ela pode promover? Quais são as formas que ela pode promover isso? Um currículo inclusivo é uma ideia de promoção da educação para e na cidadania. É quando a gente tem um currículo que envolva temas relacionados à cidadania, que envolva a questão dos direitos humanos, democracia, justiça social, participação política, ou até currículos interdisciplinares, atividades extracurriculares. Isso ajuda a promover a cidadania. Prática democrática dentro, né, das escolas, onde os alunos eles participam ativamente na vida escolar, isso promove a cidadania. Ensino de valores cívicos, né, como respeito mútuo, tolerância, solidariedade, justiça. Isso pode ser através de atividades de sensibilização, discussão em sala de aula ou até modelos de comportamento dos próprios educadores. Isso também ajuda, né? Incentiva a participação cívica, né, em atividades fora do ambiente, como voluntariado, participação em campanhas sociais, ambientais, engajamento em questões políticas, locais e nacionais, trabalhar com as crianças as práticas que estão acontecendo no dia a dia também. Desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Então, quando você está ali pensando, analisando informações, questionando, formando opiniões, ajudando eles a fundamentar as decisões tomadas como cidadãos responsáveis, né? Outra questão é a promoção da inclusão e diversidade. Então, as escolas podem criar um ambiente inclusivo e diversificado, onde todos se sintam valorizados e respeitados, né? Dentro da questão da origem étnica, cultural, socioeconômica, ou até, e principalmente em questões das habilidades que as crianças às vezes não possuem, alguns transtornos, deficiências intelectuais, físicas, enfim, várias possibilidades. E uma outra possibilidade que nós temos também para promover essa cidadania são as parcerias com as comunidades, onde as escolas estão inseridas, né? A promoção das instituições governamentais, empresas locais. Então, ao adotar essas práticas, as escolas podem desempenhar um papel importante na formação de cidadãos ativos, conscientes e responsáveis, que contribuam para uma sociedade mais justa, democrática e solidária. E dentro dessa visão, a gente pode lembrar também da ideia em relação ao que a própria BNCC nos mostra atualmente, sobre as 10 competências gerais da BNCC, que sim, promovem a cidadania. Então, nós não temos como fugir. A escola precisa de promover essa cidadania. E dentro das competências, né, nós temos a competência 10, que é responsabilidade e cidadania. Mas se nós olharmos tudo que nós já conversamos aqui nessa aula, as outras 10 também estão totalmente ligadas a essa promoção. A primeira, por exemplo, é o conhecimento, né? Valorizar, utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, cultural, conhecimento digital, pensamento científico, crítico e criativo, que é a nossa segunda competência, né? Trabalhar a curiosidade intelectual, a gente não falou sobre questionar, sobre visualizar, pensar sobre o conhecimento, né? A terceira competência é repertório cultural, valorizar as diferenças, manifestações artísticas e culturais. 4, utilizar diferentes formas de linguagens para comunicação.
Cultura digital, que é uma competência também. Trabalho e projeto de vida, que acaba sendo intrínseca à questão da cidadania. Argumentação, que é o sétimo. O oitavo, autoconhecimento e autocuidado. 9, empatia e cooperação. E 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, que é uma responsabilidade que é responsabilidade e cidadania, que são competências que que a BNCC toda foi formulada para pensar. Então não tem como a gente pensar em escola sem essa promoção da cidadania. Tá? Então, essa é a visão, e que não é uma visão atual, que é o que a gente pegou os pensadores sociológicos anteriores, já vinham com esse pensamento, mesmo que cada um com um viés, mas já aparecia para a gente nessa questão, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam, busquem o Saiba Mais. Existe um vídeo no Saiba Mais que é falando sobre escola cidadã, que é uma visão também já apontada por Paulo Freire, que dá essa ideia em relação à escola mesmo como um todo, dentro da visão holística, que é essa formação, que não é só a parte do conhecimento, mas é o conhecimento para quê? Para uma transformação dessa sociedade. Um grande abraço, estou sempre à disposição.